Olá, professores! Esta TPC é a primeira de uma série, ou podemos dizer, de uma sequência didática especialmente preocupada em contribuir para que a avaliação, no âmbito escolar, se efetive como uma possibilidade de acompanhamento e aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. Na pauta de hoje teremos uma contextualização teórica e 2 entrevistas de professoras da nossa diretoria de ensino. Em seguida, com o auxílio do coordenador pedagógico, os professores de cada unidade escolar devem refletir sobre as suas práticas, fazendo uma relação com o contexto teórico apresentado e as práticas socializadas. E, finalmente, o resumo ou consolidado dessas reflexões deve ser respondido num único formulário, por escola. Porém, a lista de presença, como vocês já sabem, que também é o estacionamento de dúvidas, ainda deve ser preenchido individualmente. Então, vamos começar a nossa reflexão. Desejamos a todos uma ótima formação. Olá, professores! Vamos falar de avaliação? Desde o início do processo civilizatório, sempre houve alguma forma de avaliação. Ela surge com o próprio homem, que observa e julga tudo ao seu redor, portanto, avalia. Seja pela sua complexidade ou pela importância do seu papel no processo de ensino-aprendizagem, a avaliação na educação é um tema farto. Historicamente, diferentes concepções sobre a avaliação foram assumidas e praticadas nas escolas. Aprende-se a estar constantemente preparado para ser medido, classificado e rotulado. E é muito provável que você, professor, já tenha vivido várias dessas concepções de aprendizagem, mesmo como aluno. Sendo assim, construímos uma linha do tempo, levando-se em consideração as diferentes tendências pedagógicas e os tipos de avaliações. A escola tradicional preocupa-se com aqueles conteúdos acumulados por gerações. Avalia através de provas escritas, interrogatórios orais, exercícios e trabalhos para casa. A renovada progressivista pauta-se no aprender a aprender. Define os conteúdos pelos interesses e necessidades dos alunos, valorizando a pesquisa, o estudo do meio e a solução de problemas. A renovada não diretiva volta-se à formação de atitudes. O professor é considerado facilitador, ajudando o aluno com processos de sensibilização. A avaliação perde sua função objetiva, valorizando a autoavaliação. A tecnicista preocupa-se em formar indivíduos competentes para o mercado de trabalho. E a avaliação mede mudanças comportamentais e de aprendizagem, buscando a quantificação de resultados. A libertadora e a libertária tendem a transformar a personalidade, partindo de uma educação mais popular, propondo compromissos assumidos com a autoavaliação. Por fim, na pedagogia histórico-crítica, a escola serve como mediadora entre o indivíduo e o social, estimulando o saber elaborado. A avaliação não é um julgamento definitivo, mas uma possibilidade de progresso. Porém, a avaliação é uma tarefa complexa que não se resume à realização de provas e atribuições de notas. Diante dos novos processos de trabalho e do desenvolvimento da ciência, faz-se necessária uma nova configuração do processo pedagógico, especialmente no campo da avaliação. É fundamental revisitar e redefinir as concepções clássicas de avaliação presentes no processo escolar, para ressituar a avaliação em um novo patamar de entendimento e de uso cotidiano, diferente daquele costumeiro entendido como prova realizada pelos alunos. Segundo Lucchesi, a avaliação é um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da realidade, tendo em vista uma tomada de decisão. Assim, podemos dizer que a avaliação é um juízo de valor sobre dados relevantes comparados a um padrão ideal para uma tomada de decisão.
conceito de avaliação, com frequência, se identifica com os momentos em que a avaliação se realiza, e então essa passa a ser considerada como diagnóstica, formativa e somativa. A avaliação cumpre funções pedagógico-didáticas, de diagnóstico e de controle muito específicas, como facilitar o diagnóstico, melhorar a aprendizagem no ensino, estabelecer situações individuais de aprendizagem, interpretar os resultados e promover agrupar alunos. A avaliação realizada no início do período letivo ou no começo de uma nova unidade de conteúdo deve ser vista como o nível atual em que aluno e professor se encontram. E esse trabalho constitui a zona de desenvolvimento imediato, na qual se realiza o ensino e aprendizagem. A avaliação final se constitui o novo nível de desenvolvimento atual, tanto do professor quanto dos alunos. Finalmente, a avaliação deve ser um instrumento no qual se possa identificar e analisar a evolução, o rendimento e as modificações educando, confirmando a construção do conhecimento. Bom dia, professores. PCNP Aliocha, de Filosofia e Sociologia. Mais uma vez estamos aqui para trabalhar com vocês, uma TPC, sobre o tema que iremos trabalhar agora, será avaliação. E, em seguida, agora, vamos pedir para quem nós estamos fazendo esse trabalho em conjunto. Temos mais a PCNP Marisa, temos a PCNP Luciana, Amanda, eu e o Kelsen. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde a quem está realizando esse ATPC no período da tarde. Agradecemos a participação de todos neste momento em ATPC. Agradecemos em especial a presença da professora Fernanda, que prontamente aceitou nosso convite, está participando desse momento, compartilhando um pouquinho da prática dela. Ela é professora na Escola Silvio Bauer, aqui da nossa diretoria de ensino, da cidade de Itu. Obrigado, Fernanda. Imagina, eu que agradeço o convite. A gente sabe que é um tema bastante polêmico, né? A gente sabe que não é fácil a gente trabalhar a avaliação. A professora Fernanda agora irá trabalhar com a gente os anos finais, e depois trabalharemos com a professora Daniela, do ensino médio, lá de Cabreúva, da Escola Odilon. Então, nós vamos fazer a primeira pergunta para a professora agora, fico com a primeira pergunta e a gente vai revezando, e assim sucessivamente, o Kelsen faz uma, eu faço outra. Então, vamos lá. Primeira pergunta para a professora. Sabemos que nos dias de hoje, tanto a aprendizagem como a avaliação estão carregadas de muitas emoções diferentes. Mas são estas emoções que nos ajudam na educação integral do aluno, para a sua formação como cidadão crítico e pensante. Então, agora iremos para a primeira pergunta para a professora. Pergunta no modo de falar, tá, gente? É um papo gostoso, um papo descontraído. Isso é uma entrevista para a gente poder trabalhar esse tema, né, e divulgar para vocês. Então, vamos lá, professora. O que você entende por avaliação da aprendizagem? E qual sua função? Então, são duas perguntas. O que entende por avaliação da aprendizagem e qual a sua função? Fica à vontade, professora. Obrigada. Bom, eu penso que a avaliação é um importante mecanismo para nortear o nosso trabalho como professores. Então, através da avaliação, nós vamos poder perceber quais habilidades e competências os nossos alunos já dominaram, quais precisam de um reforço e quais precisam ser revisitadas. Eu acho que é um importante mecanismo para que nós possamos realmente aferir como caminha, como avança essa aprendizagem. Legal. E na segunda pergunta, que é uma pergunta assim, para uma análise, né? Que já deu uma respondida, mas eu queria assim que a professora desse uma salientada nessa parte aqui, né? Qual a função dessa avaliação da aprendizagem?
Então, como que você trabalha? Eu sei que você gosta muito do ensino fundamental, sei que você gosta de pegar sequência, né? Você pegava a sexta, depois você pegava a sétima, a oitava, né? Eu lembro disso. Então, como que você trabalha, como que você pode explicar isso para a gente, assim, dessa pergunta que foi feita, assim, ó, qual a função dessa avaliação da aprendizagem? Como você bem disse, eu gosto bastante de acompanhar os meus alunos quando é possível, né? Então, a avaliação, é importante termos em mente que ela deve ser apreciativa e jamais depreciativa. Ela precisa ser continuada. Então, diariamente, nesse contato com o aluno, a gente está fazendo uma avaliação, né, do que ele escreve, de como ele fala, de como ele escuta, de como ele se expressa, né? É importante termos em mente que a avaliação precisa ser contínua, sucessiva, diária, né? E não usada como um mecanismo para classificar o aluno, absolutamente. Ele deve nos dar uma direção sobre qual é o próximo passo que nós vamos seguir, de que maneira nós vamos conduzir o trabalho com as diferentes habilidades e competências. Espetacular. Eu acho que a próxima pergunta, Leocha, eu acho que ela até vem para complementar a fala da Fernanda. E a próxima pergunta, ela diz com relação ao que você utiliza para a sua avaliação. Então, quais são os instrumentos que você utiliza, periodicidade que você utiliza para fazer o levantamento desses resultados? Certo. Bom, nas minhas avaliações, eu procuro contemplar as 4 práticas da linguagem: ler, escrever, ouvir e falar. É muito importante que os alunos consigam desenvolver satisfatoriamente estas 4 práticas de linguagem, né? E dentro das atividades diárias e, portanto, das avaliações, eu procuro contemplar o maior número possível de gêneros textuais dentro das diferentes esferas, né? Então, a esfera cotidiana, os textos que pertencem ao cotidiano do aluno, a esfera jornalística, né? Os textos que pertencem à esfera jornalística. Gosto de contemplar também os gêneros do universo escolar, como, por exemplo, os textos para estudo mesmo, os artigos de divulgação científica, entre outros. Então, eu tento repertoriar os alunos com o maior número possível de gêneros textuais em diferentes abordagens, de leitura, de escrita, de reescrita, de escuta, de fala, né? Acho que é isso. Legal. Eu comentei, né, que a professora Fernanda gosta de pegar séries, né? Ela pega o sexto, depois ela pega o sétimo, pega o oitavo e tal, porque a gente trabalhou junto, né? E depois eu tive o prazer de ser o coordenador dela também, lá no Silvia Bauer, por isso que eu fiz esse comentário. Então, vamos lá. Na próxima pergunta, nós vamos fazer... ela é assim... uma pergunta está bem ligada com a outra, tá? Então, essa pergunta é assim, ó. Por que você avalia desta forma? A gente sabe que nós, professores, durante a nossa carreira, a gente cria o nosso método, né? Então, a professora criou o método dela. Então, por que você criou esse método? Como que você chegou a esse método que você usa para avaliar os seus alunos? Olha, são muitos anos de experiência, né? E já são 26 anos dedicados à educação. E nessa trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar com alunos de diferentes idades, de diferentes séries, né? Hoje eu trabalho já há alguns anos com o ensino fundamental 2 e o ensino médio, então eu tenho aí alguma experiência nisso, né? Eu acho importante que a avaliação seja continuada, seja constante, seja sucessiva, porque eu acho muito importante que o aluno tenha novas oportunidades de aprender os mesmos conteúdos e de mostrar a aquisição desses conteúdos.
Então, tem uma fala que gosto muito eu até anotei o nome dele aqui recentemente, o Zabala, que ele diz que aprender é se aproximar sucessivamente de um objeto. E eu acho fantástica essa frase, porque eu não gosto de pensar na avaliação como algo que limita, que seja limitante, que seja agendado para uma data, aí o aluno não tem um desempenho satisfatório e ele acaba sendo rotulado de que, não, você não aprendeu esse conteúdo, você não adquiriu essa aprendizagem, próximo. Sabe, não acho justo, não acho correto. O mundo está em transformação, os alunos estão em constante transformação, a linguagem está em constante transformação. Então, eu acho importante oportunizar diferentes formas de avaliação e que essa avaliação seja constante, de maneira que possamos, assim, valorizar as diferentes habilidades dos alunos, né? E não aquela avaliação antiquada, naqueles moldes antigos, daquela avaliação punitiva, que ficava mensurando o aluno. Não é esse o objetivo, né? É importante que exista essa parceria entre professor e aluno, que ele se sinta também confortável para tirar suas dúvidas, para mostrar as suas fragilidades, e que o professor tenha esse comprometimento de ouvi-lo e de procurar diferentes estratégias para desenvolver essas habilidades e avaliá-las de modo contínuo e diário. Dentro desse pensamento, então, Fernanda, você percebe algum problema no processo avaliatório? Bom, na minha percepção, eu acho que um dos problemas da avaliação é que há ainda algumas avaliações que estão presas àqueles velhos moldes, sabe? E daquela avaliação engessada, em que o aluno precisa, numa data pré-determinada, demonstrar tudo que ele aprendeu. É óbvio que isso precisa existir em algum momento, porque é importante que se cumpra também alguns protocolos dentro da sala de aula. Tem coisas que são burocráticas e que a gente tem que fazer. Eu acredito, assim, que a sociedade, a família, sobretudo, ainda dão muito valor para a prova, para a nota, para um conceito, né? Ainda há muito disso entre nós, essa valorização desse conceito, dessa nota. Mas nós, como professores, estamos sempre estudando, sempre lendo, nos informando. Eu acho que é importante que nós possamos ir caminhando junto com essa evolução e, em momentos oportunos, como a reunião de pais, por exemplo, ou em outro momento oportuno, mostrar para os pais que não é só a questão da nota, do conceito, que é mais do que isso, né? Que é uma mudança comportamental, que é uma aquisição de habilidades, que nós vamos poder notar nos alunos o desenvolvimento de diferentes competências, né? E que isso é importante para a vida deles, isso é importante para a construção deles. Pessoal, por favor, eu vou incluir uma pergunta aqui, que ela não está no nosso contexto aqui, assim, mas eu gostaria de saber. Como que você constrói a nota do aluno? Quais são, assim, já foi falado ali, né, numa questão, os instrumentos utilizados, tal, aquelas coisas. Mas para você chegar, assim, alguns gostam de falar nota, outros falam síntese, né? Mas vamos supor, o aluno lá chegou no 8 ou chegou no 7. Como você constrói essa nota dele, assim, para você chegar nesse 7, assim, ou no 8? Bom, eu costumo, na minha prática diária, propor aos alunos muitas atividades avaliativas, né? Como eu já mencionei anteriormente, eu realmente acredito e coloco isso em prática, que a avaliação precisa ser contínua, né? Então, eu proponho aos alunos diferentes atividades de leitura, de escrita, de escuta, de participação oral, e às vezes até fazendo pequenas pontes com outras disciplinas, né? Eu também leciono no ensino médio, e a literatura, por exemplo, ela está muito, muito ligada às artes, né?
Então, eu acho importante que eles tenham diferentes formas de expressar como eles aprenderam, o que eles entenderam, qual a percepção deles a partir daquela leitura, daquele conteúdo. E aí, eu acredito, eu posso estar errada, mas eu acredito que trabalhando dessa forma, eu consigo atingir um número maior de alunos. Porque, às vezes, aquele aluno que é muito tímido e não gosta tanto de participar oralmente, por exemplo, num debate, numa roda de leitura, numa conversa, né? Mas, às vezes, é fantástico na escrita, né? Na produção escrita. De repente, tem aquele outro que não escreve tão bem, não registra tão bem, mas ele fala muito bem, ele improvisa, ele participa, né? Se a gente propõe um teatro, um sarau, uma paródia, né, um desenho, tudo que a gente propõe de diferenciado acaba proporcionando que diferentes alunos com diferentes formas de aprender consigam manifestar essa aprendizagem, né? Se cada indivíduo é diferente, não tem como eu apresentar apenas uma forma de avaliação. Eu preciso tentar, dentro do possível, obviamente, contemplar essas diferentes formas de aprender e de manifestar essa aprendizagem. Mesmo agora, em tempos de pandemia, claro que guardadas as devidas proporções, com algumas limitações que todos nós sabemos que nós estamos enfrentando, né? Mas mesmo agora, com o ensino à distância, é possível propor atividades onde o aluno possa escrever, ele me encaminha as fotos desse registro, né? Eu consigo ver qual é a produção escrita deles, a gente troca áudio, e daí eles participam, e a gente conversa, tira dúvida, né? De repente eu faço tenho feito esses dias, inclusive, análise de alguns textos, análises literárias de alguns textos, encaminho para eles no grupo. Então, assim, a interação continua acontecendo, de maneira diferente, claro, com algumas limitações, mas conseguindo manter esse processo de ensino-aprendizagem em andamento. Ótimo, muito legal. Pensando nesse contexto, Fernanda, como que você vê, qual é o papel do professor, qual que é o papel do aluno nesse processo avaliativo? Os dois são as figuras-chave desse processo, né? E é importante que exista uma relação de confiança, mas também de muito respeito, né? Os dois precisam desenvolver e apresentar os resultados nesse processo. Então, os alunos têm a parte deles que precisa ser cumprida, né? Participem, tenham organização do seu dia a dia, encaminhem as atividades que são propostas, né? Tirem suas dúvidas. E do lado do professor é importante que ele seja um constante pesquisador, uma pessoa que está sempre em busca de alguma coisa nova, e que nós tenhamos, assim, muito respeito pelo processo de ensino-aprendizagem, que conversemos com os alunos e tentemos encontrar um caminho que facilite esse processo. Você conversa com outros professores sobre os seus métodos avaliativos? O que você acha dos métodos utilizados por eles? Nós sempre conversamos sobre avaliação. Avaliação é um assunto que está sempre entre as nossas conversas, né? Sobretudo no ATPC. Os ATPC são um espaço que favorece, né? É um espaço que favorece esse tipo de diálogo. Eu sinto que os meus colegas estão sempre muito abertos a conversar sobre avaliação. Claro que nem sempre nós concordamos, e isso é absolutamente natural, mas eu acho importante ouvir o que os colegas têm a dizer. A troca das experiências exitosas também é muito importante, porque às vezes uma experiência que deu certo com um colega pode ser replicada, essa experiência, e adaptada a essa realidade. Então, eu acho importante trocar essas experiências bem-sucedidas, né? Pelo que eu acompanho dos meus colegas,
eu vejo que eles são muito engajados nisso e procuram, sim, na maioria das vezes, encontrar diferentes caminhos. É claro que sempre há exceções, em toda parte há exceções, né? Mas a gente tem que estar sempre nessa busca, tem que ser uma busca constante e uma troca constante também. Perfeito. Eu concordo com você. Além do momento formativo, a TPC, com certeza, ela é um espaço de troca de experiências. E como você acha que deveria ser a avaliação ideal? Levando-se em consideração instrumentos, a periodicidade, a utilização dos resultados. Eu acredito que a avaliação, ela deva ser constante, diária, através da observação que o professor faz dos alunos, através da análise dos registros deles. Eu acho que o registro é uma coisa super importante, tanto para o professor quanto para o aluno, né? O registro é ótimo para que nós possamos acompanhar a evolução das coisas. Eu gosto bastante de analisar com calma os registros dos alunos e depois de um certo tempo contemplar como era a produção textual deles lá no início e como ela evoluiu ao longo dos meses. Eu acho que ela deve ser, então, diária e deve contemplar o maior número possível de formas de manifestar essa aprendizagem, não só a prova escrita, né? Não só aquela prova formal, com a data e tal. Eu acho que tem que ser uma avaliação em que o aluno possa mostrar de diferentes maneiras, de maneiras criativas, de maneiras dinâmicas, como ele aprendeu, como ele adquiriu aquela habilidade. A respeito do ensino remoto, você já falou, né, que os alunos estão mandando fotos, você está conversando, essas coisas todas. Mas a respeito da avaliação, como você está avaliando eles agora no ensino remoto e como você está avaliando eles à distância? Certo. Na verdade, tudo isso está acontecendo, mas de maneira diferente, né? O aluno não levanta a mão em sala de aula, mas ele me chama no WhatsApp, ele me encaminha um e-mail, ele me manda um áudio e pergunta. E tem sido um trabalho árduo, tem sido um trabalho bastante difícil, porque por conta de tudo isso, a gente não consegue limitar o tempo da nossa jornada, sabe? Então, muitas vezes a gente recebe uma mensagem por WhatsApp ou por e-mail de um aluno num horário que, com certeza, eu já não estaria mais na escola, mas eu penso que se o aluno me procurou naquele momento, ele está fazendo atividade, ele não tem outra pessoa para perguntar, ele só tem a mim para perguntar. Então, eu acabo respondendo, acabo ajudando. Então, é claro que existem limitações, é claro que não é a mesma coisa do que essa interação na sala de aula. Obviamente que não tem como dizer que é a mesma coisa, mas nós estamos procurando, sim, caminhos. Eu tenho procurado aprender. Eu sou uma pessoa que tenho algumas limitações, por exemplo, nesse campo da informática, de mídias sociais, e tenho procurado ir em busca disso, aprender novas formas, estudar um pouquinho, pergunta para um, pergunta para outro, não dá certo de um jeito, a gente tenta de outro, né? E a interação está acontecendo, mas ela é limitada. E aí, dentro dessa interação, eu proponho, por exemplo, a leitura de um texto, eu encaminho esse texto para os alunos, né, no blog da escola. Nós estamos usando um blog, por exemplo, mas poderia ser um outro espaço, poderia ser o Classroom, poderia ser um outro espaço, mas nós acabamos optando por criar um blog, a escola criou esse blog, e aí, por exemplo, eu posto um texto, dou um tempo para eles lerem esse texto, aí no outro dia
a gente faz os comentários sobre esse texto, eu faço uma análise, eu recebo os registros dos alunos por escrito sobre o que eles entenderam, qual foi a síntese que eles fizeram. Aí, num outro momento, eu proponho atividades acerca desse texto, atividades de entendimento desse texto, ou alguma atividade gramatical, sempre muito pontual, porque a gente não está formando linguistas, né? Nosso objetivo não é esse, mas aquela gramática realmente aplicada àquele contexto, que ela é importante, né? E produções textuais reescritas que eles fazem em casa individualmente, encaminham para o meu e-mail, e aí eu leio essas produções, eu corrijo esses exercícios, encaminho a perspectiva do que foi feito, os comentários, o que precisa ser melhorado. Eu acho muito importante, isso é uma coisa constante na minha vida como professora, eu acho muito importante, o aluno precisa ser encorajado a fazer. Às vezes a resposta não é satisfatória, às vezes a participação não está a contento, mas um elogio, sabe? Um incentivo, olha, tá muito legal o que você fez, mas o que você acha de na próxima vez fazer desse jeito? Eu acho que está faltando, sabe o que ficaria perfeito aqui? Tal coisa. Então, assim, eu procuro incentivá-los, motivá-los. E como a participação deles nessa época de afastamento social, ela é limitada, às vezes, quando o aluno aparece lá com a participação de uma atividade, eu aproveito para corrigir, para apresentar essa devolutiva e já falo, viu, semana passada, aquela atividade da semana passada você não entregou ainda, pode fazer que dá tempo, encaminha que eu vou ler. Fernanda, desde já nós agradecemos muito a sua participação, agradecemos novamente por você ter aceitado o nosso convite, tivemos o privilégio de te ouvir e só temos que desejar muito sucesso e êxito em sua prática docente, viu? Muito obrigada, eu que agradeço o convite de vocês, a confiança para esse bate-papo, foi ótimo, muito obrigada. Agora nós vamos trabalhar com a professora Daniela, que leciona na escola Odilon, lá em Cabreúva. Então, nós vamos trabalhar agora, nós vamos conversar com ela a respeito de como que ela constrói a nota do aluno, como que ela avalia o aluno. Não podemos esquecer que esse assunto é muito polêmico. A gente sabe que a avaliação é muito polêmica você trabalhar com ela. Então, vamos conhecer a professora Dani. Fica à vontade, Dani. Olá, pessoal. É um prazer poder estar conversando aqui com vocês, né? Que, enfim, são tempos difíceis, são tempos complicados, mas algumas ferramentas são gratas surpresas, né? Porque talvez no nosso cotidiano tão corrido, de estarmos dentro da sala de aula com tantas coisas para fazer, a gente não conseguiria tempo nem oportunidade para poder conversar, né? Por meio dessa ferramenta digital. Então, acho que algumas coisas dessa pandemia são gratas surpresas, e acho que esses encontros e essas conversas digitais ficarão. Eu entendo a avaliação como uma ferramenta do processo de aprendizagem. E ela é uma ferramenta que não tem uma única face, não tem uma única dimensão, por isso que acaba sendo complexo. A avaliação, para mim, ela é uma ferramenta que tem diversas dimensões. E aí eu preciso lidar com todas essas dimensões, e essas dimensões são aplicadas em seres humanos. Então, é muito complexo, é um processo muito complexo. Eu entendo a aprendizagem como uma ferramenta que é mediadora do processo de ensino-aprendizagem, né? Porque ela é justamente aquilo que eu uso, é o canal que eu uso para poder mediar o que o aluno aprende, o que o aluno desenvolve de habilidade, o que eu ensino, né? E o que eu ensino está dentro de um programa. Para mim, a avaliação é um processo que media isso tudo, media o que o documento tá me mostrando, media o que eu estou trabalhando e media o que o aluno está aprendendo de fato e está desenvolvendo de habilidade. Eu entendo que a ferramenta também tem, além da dimensão mediadora, ela tem a dimensão mensurável,
porque ela acaba sendo quantitativa, é um instrumento que eu tenho para quantificar, né? E como estamos inseridos dentro de um sistema educacional, você acaba tendo que quantificar. Não pode ser só isso, mas a gente acaba tendo que quantificar. Então, eu entendo a aprendizagem como uma ferramenta mensurável, que vai me dar dados desse processo, né, que vai me indicar aí se ele está indo bem ou não, ou o quanto que ele está próximo daquilo que me é exigido. E eu penso que a avaliação também tem uma dimensão constitutiva. Ela faz parte do processo de aprendizagem, então ela constitui o processo de aprendizagem aí. Eu entendo a avaliação como uma ferramenta da aprendizagem, com essas 3 dimensões que eu procuro trabalhar. Perfeito. Dani, eu acho que você já comentou um pouquinho como que você entende a avaliação nesse processo de ensino-aprendizagem. Eu gostaria de aprofundar um pouquinho mais esse assunto, tendo em vista a sua perspectiva sobre qual que é a função da avaliação no seu ponto de vista. Bom, a avaliação, eu a vejo como um instrumento de aprendizagem, e isso foi depois de muito tempo que eu entendi, né? A avaliação, ela também serve para ensinar ao aluno. Ele também pode aprender com a avaliação. E aí a gente tem que entender que essa ferramenta tem que ser diversa, certo? Mas a avaliação pode ser um momento em que o aluno também esteja aprendendo. Então, ela é um processo que também vai ajudar o aluno a aprender, certo? Quando a gente aplica uma avaliação, você precisa quantificar, você precisa ter uma menção, né? Às vezes em número ou em menção, mas você precisa, até para poder entender se ele ficou muito longe da habilidade, ou próximo da habilidade, ou atingiu a habilidade. Então, um dos objetivos é aprender, mensurar, né? Que é o conceito que a gente precisa ter. E ela é, sobretudo, também o termômetro para eu entender se o aluno desenvolveu a habilidade ou não desenvolveu a habilidade que eu propus ali. Como você realiza a sua avaliação? Quais instrumentos utilizados? Qual o período que você trata as avaliações? E a utilização desses resultados? Como que você chega para você trabalhar com o seu aluno? Você tem os seus instrumentos para você chegar numa síntese, vamos falar assim. Então, queria saber como que você faz a sua avaliação, como você realiza ela, tanto em sala de aula ou fora. Então, eu tenho alguns instrumentos que eu uso para avaliar, que já são aqueles os mais simples possíveis do dia a dia, né? Por bimestre, eu procuro dar uma prova escrita com questões abertas e fechadas. Aí, para essa prova escrita, eu vou procurar, dentro dos conteúdos, trabalhar questões de vestibulinho, de Senai, de vestibular, às vezes até adaptando. Às vezes você acha uma questão, mas você acha a questão muito difícil, mas você consegue adaptar ela para a habilidade ali. Então, essa prova, né, com questões objetivas, abertas e fechadas. Eu devolvo e faço a correção do erro e acerto com eles no caderno. O caderno, ele é, para mim, um instrumento avaliativo. Aí não fala, nossa, mas tem que copiar, que coisa... Porque, assim, a gente lida com uma realidade muito diversa, né? Os nossos alunos é uma realidade muito diversa. Então, eu acho que, no mínimo, o aluno tem que saber se organizar, minimamente. E, para mim, o caderno é um instrumento de avaliação, porque eu vou entender se ele vai conseguir se organizar minimamente. Mas, assim, aí eu elaboro estratégias para poder avaliar o caderno do aluno. Aí eu também costumo trabalhar com exercícios de livro, né, que a gente vai lá e seleciona de acordo com o conteúdo,
o material de exercícios do currículo paulista, e aí, pelo menos uma vez por bimestre, eu costumo fazer um trabalho interdisciplinar com alguns professores. E nesses projetos aí é que eu procuro colocar em prática a questão do protagonismo juvenil. Então, assim, a gente pega um tema, vou citar um último trabalho, uma última atividade que eu fiz com eles, com a professora de português. A gente pegou o tema do Dia das Mulheres, um livro, aí faz a transposição de gênero, né, em língua portuguesa, que é um livro chamado Extraordinárias, Mulheres que Revolucionaram o Brasil. Fizemos uma seleção de personagens ali, então o gênero textual é a biografia, né, que é um gênero que dá para trabalhar muito na questão das ciências humanas também. E aí cada sala ficou com um grupo de mulheres, dividimos eles em grupo, aí faz a leitura, faz a produção do cartaz, e algumas meninas fizeram a caracterização desses personagens para poder apresentar para as salas, né? Então, aí, esse tipo de trabalho que a gente faz bimestral também é uma maneira, às vezes, de envolver alunos que, em outras atividades, não são envolvidos, né? Então, eu costumo avaliar por esses outros instrumentos diversificados também. E, para isso, a gente precisa conhecer os nossos alunos, que é uma coisa que a gente vai fazendo ao longo do ano. Então, muitas vezes tem um aluno lá que não faz nada no caderno, não faz. Isso é muito comum. Aí você percebe que ele desenha, então você pede para ele fazer o quê na hora desse trabalho? Você vai desenhar tal coisa para mim. Você desenha o que você, ao invés de você escrever, você desenha. É complicado? Né? Porque eu estou desenvolvendo nele uma habilidade, estou deixando a escrita. Mas eu posso ignorar que isso é um instrumento de avaliação? No meu entender, não. Eu não posso ignorar. Porque ali o cognitivo da aula, se eu dei uma aula de pré-história e ele desenhou pintura rupestre, eu não posso ignorar que ele entendeu um aspecto da pintura rupestre, né? Então, aí, depois disso, é que vem... por isso que eu digo que a avaliação, eu entendo que ela tem diversas dimensões. Aí depois disso é que virá o meu trabalho com os outros professores também, então com o de língua portuguesa, que eu vou ajudar a escrita e tudo mais. Você chega a conversar com os professores a respeito dos métodos avaliativos? O que você acha dos métodos utilizados por eles? A gente tem um sistema de avaliação que é muito parecido na escola onde a gente trabalha. Assim, tem essa questão da avaliação mais formal, vamos colocar assim, que é a prova, né, com questões objetivas e abertas e fechadas, que, no meu entender, ela precisa existir, porque depois, se o aluno quiser prestar uma prova no Senai, que é o projeto de vida de muitos dos nossos alunos, e acho que a gente tem que entender isso, né, inclusive a hora que você avalia, então ele tem que saber como fazer com esse instrumento, porque depois ele vai ter que usar para a vida dele, a prova de questões abertas e fechadas. Então, assim, digamos que a gente trabalha de maneira muito parecida na minha escola. Em relação a conversar com outros professores, em relação à avaliação, como ele está trabalhando, como que é a tua forma, não acho legal isso, seria legal isso, né? Muito bom. Uhum. Então, partindo para a próxima pergunta, seria essa daqui, ó. Essa aqui é gostosa de responder. Qual o papel do aluno e do professor no processo avaliativo? O papel de cada um. Isso é bem difícil, né? Porque eu, como adulta, né, a profissional, eu tenho que ter muito claro o meu papel, né? O aluno, que é um adolescente, a gente sempre fala, vocês têm que entender que vocês são aluno, né? Mas é difícil, né? Porque ele não tem a maturidade, né, que a gente tem. Mas eu entendo que o aluno ele precisa ser um aprendiz, né? Um aprendiz, assim, não no sentido daquele que eu vou depositar todo o meu conhecimento nele. Não, um aprendiz é aquele que escuta e é aquele que
produz algo, não reproduz, produz, cria, faz. O do professor é de mediador, né? Acho que aquela visão de que o professor é o único que detém conhecimento ali, não é. A gente é mediador mesmo do conhecimento. Às vezes eu acabo descobrindo coisas com eles, quando eles começaram a vir com essas informações de youtubers que falam de história, eu nunca chegava e falava para ele, você tá louco, você tá errado, não sei o quê, porque eu sempre ficava com aquela pulguinha atrás da orelha, não sei de onde esse garoto tirou essa informação. Primeiro eu vou checar, depois é que eu vou mediar o conhecimento. Agora, transformar essa informação em conhecimento, aí entra o professor. Daniela, você acha que existe, assim, na sua concepção, como que você acha que deveria ser uma avaliação ideal? Eu não sei se existe uma, mas, assim, eu vou partir de uma dificuldade minha. Poderia ser uma avaliação onde eu produzisse, poderia ser uma produção textual, uma produção escrita, uma produção textual, poderia ser resolver uma avaliação de questões abertas e fechadas, poderia ser fazer um desenho, poderia ser qualquer um desses instrumentos, mas onde eu entendesse que a habilidade e o conteúdo casaram perfeitamente. Porque, como professora de história, eu vejo muito isso, assim, talvez seja uma falha nossa. A gente valoriza muito a questão da habilidade, mas muitas vezes os alunos falham em conteúdo. E aí, enfim, fica aquele meu questionamento, do que adianta a habilidade se ele falhar no conteúdo? Então, alguma coisa aí não está caminhando junto. Então, para mim, a avaliação ideal poderia ser qualquer um desses instrumentos que eu falei, que conciliasse a habilidade com o conteúdo. Porque, como professora de história, é muito ruim, às vezes, eu chegar na sala de aula e falar, pessoal, ainda que seja uma visão mais tradicional de história, mas o que a gente comemora mesmo no dia 7 de setembro? É complicado isso. Então... eu acho que, igual a gente estava conversando com a outra professora, né, a Liocha, a avaliação, ela serve, né, Daniela, como um processo do ensino-aprendizagem. Ela não tem uma terminalidade ali, um momento específico, mas é um fechamento de um processo ensino-aprendizagem que a gente construiu durante todo o momento, né? Uhum. Então, vamos lá, tem mais uma última pergunta para a professora, que eu vou fazer. Ela é assim, olha, a professora já falou um pouquinho, mas eu vou perguntar, mas de uma forma diferente, tá? Agora que a gente está no ensino remoto, como você está realizando as avaliações dos alunos? Então, eu vou melhorar a questão. Nós sabemos, né, que agora as atividades estão, que nem a professora falou, às vezes vem por e-mail, às vezes está vindo por WhatsApp ou blog, aquelas coisas todas. Então, para a professora fechar um bimestre, como que você avaliou esses alunos agora à distância? Para ele chegar a um exemplo, vamos falar assim, entre aspas, a uma nota, uma síntese final bimestral. Certo. Bom, então, a gente teve um instrumento que foi unificado, digamos assim, para a escola, para que todos os professores pudessem aplicar aquele instrumento. E eu considero que isso foi uma ideia muito bacana da coordenação, porque, gente, era uma realidade completamente diferente. Quando a gente começou, a gente não fazia ideia do que viria, né? Então, seria muito complicado se cada professor trabalhasse com uma coisa, os alunos ficariam totalmente dispersos. Então, o instrumento unificado de avaliação da escola são formulários, no Google Forms. Monta um roteiro de estudo, que são textos, imagens, mapas, gráficos, a respeito do conteúdo que a gente tem lá no centro de mídias, né? Priorizo a habilidade que a gente tem lá, monta esse roteiro de estudo,
com textos, imagens, mapas, sugestões de filmes, e aí elaboram uma prova em cima desse conteúdo e em cima desse roteiro. Então, o aluno pode baixar o roteiro em PDF, ler, estudar, tem o meu WhatsApp para ele poder conversar comigo, tem o grupo das salas e também pode me chamar individual e acontece, né? Ele vai lá no formulário, responde e me manda. Então, esse bimestre, por exemplo, a gente vai fechar com 4 formulários. 4 formulários. Além disso, eu dei toda vez que eu elaborava um roteiro, eu montava uma aula no Teams. Ainda que não fez pergunta, alguns fazem pergunta no chat, outros ficavam ali quietinhos. Eu entendo, eu não vou obrigar o aluno a abrir vídeo, abrir áudio, gente. É uma coisa que eu acho muito nova pra gente, na primeira aula, quase que eu morro de vergonha, né? Eu que sou adulta, profissional, então, enfim. Aí eu explico para eles, eu falo, se tiver dúvida, alguma coisa que eu falar, se tem vergonha, depois você me manda no privado. E acontece, né? E de acompanhamento mesmo, eu vou vendo se o aluno fez os formulários, quando eles participam da aula do Centro de Mídias, que fazem os exercícios, e me mandam foto, também avalio. Então, vai ser, né, dessa maneira, com os formulários, a participação da aula no Teams e a participação geral deles, assim, questionando, mandando foto de exercício do Centro de Mídias e tudo mais. Eu acho que é isso, né, Alioche? Muito bom. Daniela, poderíamos passar aqui muito tempo conversando sobre avaliação. É gostoso saber a opinião do próximo, da gente construir junto. Eu agradeço. A professora foi indicação do Maurício. A gente sabe que faz um trabalho legal, um trabalho bom, que sabe o que está fazendo, né? E é gostoso a gente poder participar, né? A gente está junto e está distante ao mesmo tempo. Eu agradeço o Maurício, a direção da escola, a vice. Chegamos ao momento mais importante dessa formação, professores. Aquele em que vocês socializarão suas ideias com seus pares e o consolidado dessas reflexões será registrado pelo professor coordenador. Lembrando que ele deve responder apenas um formulário por unidade escolar. Para isso, ele deve anotar as conclusões do dia de hoje e somente após ter em mãos as reflexões de todas as áreas, fazer o preenchimento do formulário Reflexões sobre a Avaliação 1. No final deste vídeo, disponibilizamos o link para registro de presença e estacionamento de dúvidas. Este sim é individual, não esqueçam. Agradecemos desde já todo o empenho de todos e um grande abraço. Até a próxima!